Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre rotina de leitura. Você tá me vendo aqui, tá frio pra caramba, então eu tô um pouco diferente no visual aí. Espero que não te assuste. Bom, vamos lá. Eu andei pensando nos últimos dias bastante sobre como criar novas rotinas de leitura. Eu vou te explicar e acredito que vai ser muito interessante para você esse vídeo, porque eu vou tentar apresentar alguns exemplos de rotina que podem se encaixar para diversos tipos de pessoa. Nos últimos meses, minha rotina tem mudado bastante, desde que eu comecei a trabalhar presencialmente, parei de trabalhar home office, lá em outubro do ano passado. E depois tive um filho. Meu filho está com 4 meses, nasceu no final de janeiro. Eu testei bastante coisa aí nesses últimos 7, 8 meses. Eu não sei se eu fiz a conta certa aí, fugi da faculdade. E eu tenho percebido que existem várias possibilidades que se encaixam aí e que podem ser muito úteis a depender do período da tua vida. Então, por exemplo, há alguns anos atrás eu conseguia ler por 3, 4 horas sem parar dentro de um dia, porque a minha rotina permitia isso. Eu estava na faculdade, eu tinha aula num período, no outro eu não tinha, então sei lá, eu fazia engenharia, era integral, mas tinha dia que só tinha aula de manhã e daí eu tinha tarde livre. E aí eu usava a tarde, gastava a tarde inteira num livro. Ficava ali das 2 até as 6. Bastante tempo. Essa é uma rotina bem possível. Então, se você é estudante, você consegue criar, e eu não fazia isso todo dia, claro, se você consegue criar uma rotina que ela. Você. Assim, ó, vamos lá, para deixar bem claro, na verdade, é importante que você mantenha um mínimo diário, né? Eu acho isso fundamental, manter um mínimo diário de leitura. Então, ler ali pelo menos uns 30 minutos por dia, eu acho que tem que acontecer. Mas aí, além desses 30 minutos diários, que são muito fáceis de encaixar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, existem várias coisas diferentes que você pode fazer. Para um estudante, por exemplo, universitário, ou que está no colégio, aí no ensino médio, sempre tem algum dia da semana que você consegue organizar a tua agenda para ter uma tarde ou uma manhã mais livre. Você pode fazer algo que eu chamo de maratona de livro, maratona de leitura nesse dia. Eu tenho feito essas maratonas nos sábados ou nos domingos quando eu consigo, né? Esse final de semana, por exemplo, eu não consegui, eu já vou chegar também nesse ponto de quem tem fins de semana bastante corridos. Então, um estudante ele consegue encaixar uma maratona de leitura por 3, 4 horas num dia da semana. Isso é muito bom para quê? Para você adiantar livros que você queria ler e dar um basta naquela tua ansiedade de ficar, meu Deus, eu preciso ler, não estou dando conta de ler meus livros, eu não consigo ler o que eu quero porque eu tenho que estudar para a faculdade. Então, você consegue fazer isso. Nessa maratona é muito simples, você pode quebrar essas 4 horas em blocos de 20, 25, 30 minutos, um pouco mais longos aí se for possível, se você conseguir, tua concentração permitir, e fazer pequenos intervalos de 5 a 10 minutos, seja para comer alguma coisa, para tomar uma água ou só para se levantar e dar uma caminhada. O importante faça o exercício de deixar o celular de lado nesse dia. Pode ser difícil para muita gente, foi difícil para mim no começo, mas é muito. Não foi no começo, né? É difícil todo dia, é difícil até hoje. Mas é bem possível de você ir fazendo isso aos poucos, semana após semana. Pega um dia ali, deixa o celular de lado, lê por algumas horas. Você vai ver o quão boa vai ficar a tua concentração se você conseguir fazer isso. Então, vou dando um passo para trás aqui, por que eu acho importante manter o mínimo diário? Porque quando você está dentro da leitura, você está lendo todo dia, você está bem dizendo, tua máquina está funcionando, o teu cérebro está atento e ele está funcionando, rodando para perceber coisas. Então é como se você estivesse alimentando o teu cérebro todo dia e isso deixa a tua imaginação, a tua concentração, a tua memória mais afiada. E as coisas que vão acontecendo no dia vão te dando melhores ideias. Por isso que eu acho importante manter o mínimo diário. Tá? Uma semana muito apertada, 10 minutinhos de leitura ali todo dia pelo menos é possível. Mas é como fazer isso? Como fazer, por exemplo, 30 minutos diários de leitura? Cara, você pode fazer 10 minutos de manhã, 10 à noite e mais 10 ao longo do dia quando for possível, numa fila de um banco, de um cartório ou no intervalo do trabalho. É possível quebrar em vários pedaços assim de 10 minutos. O que eu acho importante, tá? Não se ater tanto aos 30 minutos, mas se ater mais a não parar uma ideia, algo que você está lendo na metade. Então, vamos lá, às vezes está lendo um capítulo e você dá lá os seus 30 minutos, você está na metade do capítulo, não tem nenhuma trava ali por perto. Então é bom você tentar chegar até o final de algum argumento ali dentro daquele capítulo para você não parar no meio de um argumento, porque senão quando você voltar para ler no outro dia vai ser difícil pegar de volta. Então,
Quebre em vários pedaços no teu dia, tente encontrar alguns locais meio protegidos que eu chamo, por exemplo, essa sala que eu estou aqui, é meu escritório, ele é um local protegido, ninguém vem aqui, ninguém mexe o saco, nunca. Então eu sei que se eu chegar aqui para ler, eu vou ter a concentração no máximo, assim, ninguém vai me atrapalhar na minha leitura. Tente achar um lugarzinho assim dentro da tua casa, tá? Pode ser tua cama, às vezes, porque às vezes não tem esse espaço na tua casa, um escritório inteiro. Pode ser um cantinho ali que você vai acostumando o teu corpo, o teu cérebro, que aquele lugar é um lugarzinho da leitura. Pode ser uma simples cadeira na tua mesa. Aquela cadeira, você só senta nela para ler um livro. E isso faz total diferença. Parece bobo, mas faz diferença. Mas aí, para a gente partir para um próximo passo aqui nesse vídeo, falar dos finais de semana também, para eu tentar trazer outras rotinas. Algumas pessoas têm um final de semana muito cheio, como eu. Então, o que eu recomendo, tá? Eu recomendo que você vá se habituando, e aí isso vai exigir um pouco mais de tempo, a acordar um pouco mais cedo. Esse é o exercício que eu tenho feito desde começo de abril, mais ou menos, finalzinho de março. O finalzinho de março, para ser mais exato, última semana ali. Eu comecei a acordar primeiro meia hora mais cedo, depois eu puxei mais meia hora e agora eu já estou acordando 1h30 mais cedo do que eu estava acordando antes. Isso me dá muita margem para ler de manhã, então você vai se habituando aos poucos. Então não puxa, eu acordo às 8, vou acordar às 5 da manhã. Não dá certo isso daí, vai ser muito confuso para tua cabeça. Se acorda às 8, tenta acordar às 7h30. Começa a fazer esse exercício aos poucos e ir botando 10 minutinhos de leitura. Porque se você acorda às 8 e você começar a acordar às 7h30, você vai poder fazer as coisas com mais calma. Você vai escovar o dente com mais calma, tomar um banho com mais calma, fazer um café com mais calma. E aí você não precisa usar meia hora inteira para ler um livro. Usa 10 minutinhos dessa meia hora. Guarda os outros 20 minutos para fazer as coisas com mais calma. Se você começar a levantar um pouco mais cedo, você vai, ao longo das semanas, habituando o teu corpo a esse horário de acordar e você vai começando naturalmente a ter que dormir um pouquinho mais cedo também, para compensar essas horas. Isso vai ser possível, tá? Você está cansado no final do dia, vai gastar menos tempo com o celular, menos tempo vendo série, menos tempo vendo vídeo, e você vai acabar dormindo um pouquinho mais cedo, o que vai te ajudar muito. E isso funciona muito para quem tem fim de semana cheio. Por quê? Porque você não tem... Quem trabalha muito, ou trabalha, estuda, tem uma rotina, tem família, tem um monte de coisa para fazer, não consegue fazer maratonas de leitura muitas vezes. Então tem que comprar esse tempo de maratona que um estudante pode fazer, ou uma pessoa que tem um trabalho home office, uma agenda melhor, mais flexível fazer. Você vai ter que comprar isso com um sacrifício, digamos assim, em algum outro momento. E eu considero o melhor momento para sacrificar essa manhã. Então, trocar um pouquinho de sono por um pouquinho de leitura, aos poucos você vai entrando no ritmo, vai criando uma nova rotina de todos os dias de manhã você ler antes de sair. Então isso é uma rotina, um hábito interessante para trabalhadores e demais brasileiros aí que vivem uma vida mais comum, assim, que o cara trabalha, geralmente faz algum curso, alguma pós-graduação, uma coisa, tem a família para cuidar, tem os amigos para ver, então tem bastante coisa para fazer. Você consegue comprar um pouquinho de tempo de leitura de manhã. E aí isso entra na minha rotina, né, que eu tenho testado hoje. Qual a rotina que eu tenho testado hoje? Eu tô com vontade de espirrar aqui, mas tô me controlando, você tá vendo? Hoje eu tenho tentado acordar mais cedo, né? Eu tenho acordado ali, sempre entre as 6 e as 6h30. Eu tô tentando chegar nas 6, mas nem todo dia eu consigo. Entre as 6 e as 6h30. E aí eu tenho até as 7h45 dentro de casa. Então eu tenho tentado encaixar duas leituras nesse horário. A primeira é uma leitura espiritual, que geralmente serve como minha oração do dia, né? Então eu uso o livro para tirar coisas, reflexões, para daí entrar numa oração de alguns minutinhos. Então essa leitura espiritual tende a durar 15, 20 minutos. E aí depois da minha oraçãozinha ali de manhã eu engato com uma leitura de um livro que está relacionado ao que eu falo no meu aulão de como organizar a sua rotina de estudos, né? De como organizar seus estudos, que é um livro de formação pessoal. Para mim tem sido os livros de filosofia. Então, nesse momento, nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, o livro que eu estou lendo é o Comentário à Metafísica do Aristóteles, de Santo Tomás, que comenta a Metafísica de Aristóteles. Então, eu uso essa manhã porque meu cérebro está fresco, minha mente está tranquila, eu não estou preocupado com nada ainda, então eu consigo aproveitar melhor um livro mais difícil. E aí, o segundo horário que eu tenho lido, antes eu tinha um horário do almoço, mas eu tenho perdido esse horário, principalmente para responder caixinha no Instagram e para ficar com meu filho, o que é muito importante para mim. Eu tenho tentado fazer à noite mais 2 livros. Então o que eu tenho feito? De manhã esses 2, e à noite antes de dormir eu deito na cama, tem um monte de livro na minha cabeceira já ali, no meu criado mudo, e eu já vou lá e pego 2 desses livros, né? Um livro geralmente é algum livro tranquilo, bem fácil de ler, que tem alguma coisa a ver com o meu trabalho profissional. Então os livros que eu tenho lido de marketing, principalmente porque eu trabalho com marketing,
eles têm sido bem tranquilos de ler, uma leitura fácil, o marketing não é uma área complexa como é, por exemplo, comentário à metafísica, e apesar de muito importante. Então eu leio esse livro e eu termino o dia lendo algum livro de literatura. Eu gosto muito de ler literatura, eu gosto muito de ler alguma história que me divirta, que me relaxe. Então eu termino ali, ou algum Dom Quixote, esses dias eu estava lendo do Padre Brown, do Chesterton. Então é sempre alguma literatura. Ou quando minha esposa quer dormir, eu não posso deixar a luz acesa, eu pego o meu Kindle e aí no meu Kindle eu tenho alguns livros que são comentários sobre literatura. Então, eu comecei a ler ontem, por exemplo, Bilbo's Journey, né, um comentário de Joseph Pearce sobre o livro O Hobbit, do Tolkien, que eu gosto demais. Então, a minha noite traz essas leituras mais fáceis, porque a minha mente já está mais cansada, o dia foi pesado, eu já trabalhei, já estudei, já fiz um monte de coisa, então eu preciso ler alguma coisa mais leve. E aí são essas leituras que eu encaixo na minha noite, e é assim que eu recomendo que você faça. Então, basicamente para a gente fechar o vídeo, e se isso ficar interessante eu posso fazer mais vídeos falando sobre rotina, você pode ter uma rotina de maratona de vídeos se você tem uma agenda flexível. Você pode aumentar o teu espaço matinal para ler, então acordar um pouquinho mais cedo. Você pode organizar a tua noite para ler também e você pode separar vários momentos do dia para ler diferentes livros. É bom ler livros em momentos diferentes. Como eu já tenho lido todo dia há muitos anos, eu consigo ler 2 livros consecutivos que são de temas diferentes. Mas eu não recomendo isso para quem está começando, porque pode ser muito confuso na hora de você pensar sobre o livro que você está lendo. Então, coloca um livro de manhã, um livro ali à tarde, no meio do dia, no meio do trabalho, e um livro à noite. À noite você pode se testar e se perceber, tá? Mas para mim funciona melhor. Quanto mais pro final do dia, mais cansado eu tô, mais fácil tem que ser o livro. Pode ser que você, né, eu conheço várias pessoas que elas são noturnas, então elas vão trabalhar melhor à noite. Então ela lê um livro um pouco mais fácil de manhã para sair pro trabalho tranquilo, também não gastar muito de energia mental, e à noite lê um negócio mais difícil, engata um pouco mais ali dentro da madrugada para pegar aquilo ali. Bom, essa foi uma ideia de um vídeo que eu tive aqui pensando em rotina ao longo dos últimos dias. Eu falei um pouco de rotina no meu Instagram, então eu vim trazer aqui para você também. Se você quiser encaixar a leitura melhor na tua rotina, conhecer, conseguir colocar melhor a leitura dentro do teu trabalho, dos teus estudos, dentro da tua vida com a tua família, clica no link da bio. O meu aulão Como Organizar Seus Estudos está aberto por 24 horas no momento que eu estou postando esse vídeo. Então você pode adquirir ele. E lá no aulão eu te ensino em 3 horas de aula tudo que você precisa saber para encaixar estudos dentro da tua vida e conseguir estudar e ler todos os dias sem ter que mudar a tua rotina, ou melhor ainda, né, para muitos, organizando bem a tua rotina para que ela fique cada vez melhor, mais encaixada, um pouco mais leve, menos cansativa, e você vai ver que menos cansativa fazendo um pouco mais. O link está na descrição desse vídeo. A gente se vê num próximo vídeo, um grande abraço, não esquece de curtir, compartilhar, enviar para os teus amigos e tudo mais aí. Até mais!